mais um Roda de Conversa aqui no canal. Hoje a gente já tá na lição número 6. Uau, gente, tá passando rápido, né? Até assusta, mas tudo bem. O bom é que estamos aqui mais uma vez. Mas antes da gente começar, eu quero que o nosso convidado especial se apresente. Mate, se apresenta aí. Olá, gente. Meu nome é Matheus de Víncola, tenho 19 anos, sou natural de Cuiabá, Mato Grosso. E não é a primeira vez que estou participando com vocês. Aliás, no Roda de Conversa mas já participei uma vez no Giro 180 Graus Experience. E para mim é um privilégio muito grande estar aqui de novo com vocês. Ai, muito bom. Vai ser muito bom o nosso bate-papo. Obrigada por ter aceito o convite de estar aqui com a gente também, viu, Mate? Bom, pessoal, a lição dessa semana, o título dela é Organizados para o Serviço. E ela também traz o início da nossa igreja como um movimento adventista e traz alguns pontos que, do meu ponto de vista, são muito importantes para a gente entender quais são os aspectos da igreja verdadeira e como isso pode se aplicar para a gente no nosso dia a dia. Além disso, ela também conta um pouquinho mais da nossa história. Então, na parte de domingo, ela fala, né, que entre a década de 1840 até 1850, iniciaram-se os movimentos para realmente ter a expansão da igreja no sentido das literaturas, né? Então, isso eu acho que é muito interessante. Inclusive, eu queria compartilhar com vocês aqui o que aconteceu em novembro de 1848, que se tornou uma realidade em 1849, que é uma visão que o irmão White recebeu, que era para o seu marido, Tiago White, e que ele foi também responsável pelo início das publicações na Igreja Adventista. Então, a visão foi a seguinte: você deve começar a publicar um pequeno folheto e enviá-lo ao povo. Isso é a visão que foi dada a Ellen White. Deve ser pequeno a princípio, mas lendo, o povo lhe enviará recursos para imprimi-lo e alcançará bom êxito desde o princípio. Desde esse pequeno começo, foi-me mostrado assemelhar-se às torrentes de luz que circundavam o mundo. E aí, olha que coisa interessante. A gente sabe que a história da irmã White, ela não tinha recursos financeiros, mas olha que continua aqui falando, ó. A sua previsão, então, a previsão do irmão White de um programa de publicações mundial dificilmente poderia funcionar de forma encorajadora entre os crentes sabatistas daquela época, porque era algo muito inovador e era diferente, né? Do ponto de vista humano, parecia algo absurdo, até porque, como eu comentei, não tinham os recursos. E aí, olha que interessante. Apesar das circunstâncias, Tiago White publicou a primeira edição da revista The Present Truth, a Verdade Presente, anterior à revista da Igreja Adventista. E a partir daquele pequeno começo, as publicações adventistas continuaram crescendo até que em 2015, que, nossa, daqui a pouco vai fazer 10 anos de 2015, a igreja já contava com 61 editoras que emitiam cerca de 356 periódicos, além de uma miríade de outras literaturas. Então, realmente, o que foi dado para o irmão White lá atrás, em 1848, mais para 49, a gente vê que Deus fez com que se tornasse uma grande obra para a sua causa e tantas coisas que aconteceram, né? Então, eu adoro a história da igreja, enfim. E aí, então, a lição também continua contando, né, que aí a nossa Igreja Adventista ela se tornou uma associação em 1861 e, por fim, em 1863, ela oficialmente nasce como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom, esse foi um fator histórico que eu achei que era importante a gente levar em consideração como um movimento início da nossa igreja. E aí a gente vai explorar agora alguns pontos que são muito importantes para o tempo que a gente vive e também sabendo, né? Acho que mais do que saber a história é realmente crer e saber o porquê acredita. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora. A pergunta é: quais são as características para que a gente possa identificar a igreja verdadeira? Bom, Elisa, eu coloquei, na verdade, eu organizei algumas coisas, né? Eu coloquei crenças concretas, organizações em pregar o evangelho, levar a sério esse movimento, né? Harmonia entre a lei e a graça e dia de descanso. Bom, primeiro eu comecei com as crenças concretas, né? Primeiro, os fatores para a gente identificar uma igreja verdadeira que prega são as crenças concretas, né? As crenças que você olhe e pelos frutos você sabe que está baseado na palavra de Deus, né? Eu coloquei a organização em pregar o evangelho, levar a sério, né? Nós vemos que a igreja adventista ela é uma igreja muito organizada em vários setores, até para a pregação do evangelho, né? E eu queria ler um texto rapidinho que eu achei, na verdade, uma das situações de Ellen White, porque no começo isso se atribui nas crenças concretas e também na organização em pregar o evangelho. Quando o grande apontamento tinha acontecido, algumas pessoas levaram a sério e foram estudar a Bíblia, né?
Eles não foram simplesmente, o que eu acho, não sei, vamos estudar um pouquinho aqui. Não, foram pessoas que estavam comprometidas de fato e foram estudar sobre isso, né? Ele falou assim, desde o início, nossa obra teve caráter empreendedor, né? Reduzido era o nosso número, em sua maior parte, procedente das classes pobres, né? Nossas ideias eram quase desconhecidas do mundo. Não tínhamos casas de culto, possuíamos poucas publicações e reduzidíssimos recursos para levar avante a nossa obra. As ovelhas estavam esparsas pelas estradas e caminhos, nas cidades, aldeias e matas. Os mandamentos de Deus e a fé de Jesus eram a nossa mensagem. Você vê que o comprometimento que eles tinham era grande ali, né? Uma das coisas que eu coloquei também é a lei de Deus, que é imutável, que foi totalmente esquecida, né? A gente vê que a lição mostra também que muitas outras denominações que surgiram logo quando deu meio que o estopim ali da Reforma Protestante, né? Alguns anos depois ali, né? Onde explodiu, algumas outras denominações surgiram, né? Mas muitas daquelas denominações trouxeram aquele rastro de Roma, né? Começaram a passar por uma reforma ainda, né? A Reforma Protestante era para reformar a igreja, mas muitas igrejas protestantes deveriam ter sido reformadas também, né? Eu acho que ela comenta sobre isso, né? Bom, a lei ela tem totalmente harmonia com a graça, né? Porque, por exemplo, a lei de Deus, ela atua nesse processo como um espelho, né? Mostrando a sujeira do pecado em nossa vida, e não apenas isso, né? Ela mostra o caminho que devo seguir, apontando a necessidade de um Salvador, apontando que somente Cristo ele pode me lavar, ele pode me purificar, e somente pela graça eu sou salvo, né? Então, essa questão de que a lei ela não está totalmente em harmonia com a graça, e que nós estamos só também debaixo da graça. Não, às vezes a gente acaba esquecendo da própria lei de Deus, algo que ele deixou, algo que ele deixou para nós até o dia de hoje, né? E você vê que a lei de Deus ela reflete o caráter dele, né? E o dia de descanso, que é o sábado, né? Um mandamento que estava totalmente esquecido, né? Mas aí, com pessoas que trouxeram essa luz, aí o sábado ele voltou novamente como um dia em que você dedica a Deus, você lembra que Ele é o Criador, Ele é o seu mantenedor, né? E que muitos tempos, em alguns anos, esse mandamento ele foi totalmente esquecido, né? Um mandamento tão lindo, porque ele fala que Deus é o seu Criador. É um dia você separa para adorar Ele, para você lembrar que Ele fez esse mundo, e Ele deixou para nós descansarmos, né? Então, foi totalmente esquecido esse mandamento, né? Então, eu resumi basicamente nisso, em crenças concretas, né? A organização e o único objetivo de levar o evangelho, né? A harmonia entre a lei e a graça, e o dia de descanso, que foi totalmente esquecido, né? E um que a gente pode esquecer também, que é o dom profético, que foi exercido pelo ministério da irmã White, né? Muitas coisas que ela fala que exaltam a palavra de Deus, né? E também fala sobre preceitos de saúde, até financeiro, ela fala de você ter uma vida em comunhão com Deus. Então, são vários aspectos importantes que isso diferencia quando a gente fala da igreja verdadeira. Muito bom. Bom, enquanto o Christian estava falando, eu estava pensando nisso aqui. Acho que não dá para a gente falar sobre igreja adventista, sobre o começo do nosso movimento, com o movimento adventista, sem pensar na nossa história. Nós temos uma história. E já parou para pensar, vocês conhecem a nossa história? E aí, nisso eu recomendo outra coisa. Além do livro, né, então, Grande Movimento Adventista, da Editora dos Pioneiros, que é um trabalho de apoio à igreja, né? Nós temos esses livros vendidos no nosso site, editoradosPioneiros.com.br, e também todas as lojas da Casa, publicadora brasileira. Então, todas as lojas da Casa a gente tem. E nos céus também, as lojas das associações, a gente tem esses livros sendo vendidos. E já pararam para pensar por que é importante você conhecer a nossa história? Quero recomendar também, então, a live que a gente teve sobre identidade adventista. O GYC teve uma live, o GYC é um outro projeto missionário de apoio à igreja também. A gente fez uma live com o pastor Michelson Borges sobre identidade adventista. Isso foi fantástico.
Mas como que isso tem a ver com a nossa pergunta? Bom, a nossa pergunta é quais são as características para que possamos identificar a igreja verdadeira? Acho que se você conhecer a nossa história, você não vai ter dúvida disso. E é por isso que então que eu recomendo esse livro. Esse livro então foi escrito pelo pastor Loftbottom, John Norton Loftbottom, e ele foi escrito a pedido de Ellen White. O pastor Loftbottom, ele tinha 12 anos quando aconteceu o grande desapontamento, o grande desapontamento, e ele, como ele era uma criança, então ele acompanhou, digamos assim, o surgimento e o crescimento do movimento adventista. E posteriormente, então, a irmã White pediu a ele que escrevesse esse livro para apresentar as novas gerações. Aqui atrás tem uma citação que eu gostaria de ler com vocês, uma citação de Ellen White. Diz assim: o registro da experiência vivida pelo povo de Deus no início da história de nosso trabalho deve ser republicado. Muitos dos que desde então aceitaram a verdade não conhecem a maneira como o Senhor atuou. A experiência de Guilherme Miller e seus companheiros, do capitão José Bates e dos pioneiros da mensagem adventista, precisa ser mantida diante de nosso povo. O livro do pastor Loftbottom, esse aqui, deve receber atenção. Nossos líderes têm de verificar o que pode ser feito para a circulação desse livro. Isso está em conselhos aos escritores e editores. Por que isso aqui é tão importante, então? Porque você vai saber de onde a gente veio. E aí você vai ter critérios para julgar por si mesmo se é um movimento verdadeiro, se é um movimento que busca ser fiel à vontade de Deus, aquilo que Deus deixou claro na palavra dele, ou não. E aí eu vou deixar para você julgar. E vou te falar a verdade. Se você for julgar sem preconceito, se você for julgar com a mente e o coração abertos, você vai chegar à conclusão de que é possível, sim, identificar a igreja verdadeira, é possível você identificar que há movimentos que foram profetizados por Deus e que a igreja adventista é um movimento assim. E você consegue identificar não só isso, mas ao longo da história você consegue ver pelas profecias, antes mesmo que acontecesse, você conseguir identificar movimentos verdadeiros e movimentos falsos. A Bíblia é fantástica exatamente por causa disso. Então, mas eu não respondi aqui a pergunta ainda. Quais são as características para que possamos identificar a igreja verdadeira? Apocalipse 12, 17, ele traz, acho que, a resposta perfeita para ele. Diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Ao longo da lição, então, é explicado melhor um pouquinho. Deixa eu ver aqui qual foi o dia que falou sobre a mulher fiel e a infiel. Então, na segunda-feira, né, da lição, a gente tem aqui uma explicação um pouquinho melhor sobre esse contexto, né, do dragão e dos descendentes da mulher, quem é o remanescente da mulher. E é interessante que o texto que eu li, então, Apocalipse 12, 17, ele apresenta duas características que os remanescentes da mulher, remanescente, só para a gente contextualizar aqui, leia a lição depois, hein? Mas só para a gente contextualizar aqui, então, remanescente é aquilo que permanece, aquilo que resta, digamos assim, do original, sem ter sido alterado. E ainda, com compromisso de que você vai ler a lição, mas eu vou dar um spoiler para você. Então, a mulher pura, que é essa mulher, então, que tem esse descendente, ela representa a igreja pura, a igreja verdadeira. E essa mulher pura, o descendente dessa mulher pura, perdão, aqui fala algumas características desse descendente. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, como o Christian bem falou. Então, são pilares, além daquilo que ele estou, acho que esse verso é fundamental para a gente conseguir identificar a igreja verdadeira. E, para você ficar craque na história adventista, eu recomendo isso aqui. É fantástico. Acho que, para essa pergunta, essa é a minha resposta. Muito bom. Nossa, eu acho que o Matheus já disse tudo, então eu vou só fazer um complemento aqui. Realmente, a lição ela traz mais ou menos 3 características, falando da igreja verdadeira, que ela fala da fidelidade, da organização e do dom de profecia. Esse texto que o Matheus falou de Apocalipse 12, eu acho que já diz tudo. Não tem um lugar melhor para você procurar sobre as características da igreja verdadeira do que a própria Bíblia, que foi o Deus que inspirou ela, que está se comunicando com você, comigo, através das palavras que foram escritas ali. E lá descreve 2 tipos de pessoas, 2 mulheres, e aí fica bem clara a separação entre quem
digamos assim, são as pessoas que seguem a Deus, a igreja que segue a Deus, e as pessoas que se rebelam contra Deus, que rejeitam a Deus. Então, que vão existir outras, a gente pode chamar de movimentos que vão se opor ao que Deus quer. E aí o primeiro ponto, que aí ficou claro, que nem o Matheus falou, é a fidelidade. São as pessoas que guardam os mandamentos de Deus. Simples assim. Quais são os mandamentos de Deus? Você tem a Bíblia, você pode ir lá, vou só dar um exemplo, você pode ir lá em Êxodo, você pode ir lá em Levítico, você pode pegar a história de Jesus falando inúmeras das ações que ele teve, e você tem a Bíblia aí para te falar o que são esses mandamentos, o que você tem que ser feito. Como o Christian comentou também, um mandamento super esquecido, que é o sábado. Você já deve ter, eu não sei se você já escutou isso, normalmente é mais os adventistas que ficam batendo o pé nessa questão, mas sim, é um mandamento de Deus, e aqui não cria exceção, ela não fala assim, alguém que guarda a maioria dos mandamentos de Deus, não, fala quem guarda os mandamentos de Deus, então fica subentendido, a própria palavra de Deus falando isso. A outra parte, falando da organização, eu achei interessante que a lição fez um link entre como que a igreja funcionava quando ela começou. Então você vê que era um grupo de pessoas, mas a todo momento Deus foi guiando elas para organizar e fazer um movimento organizado. Não foi algo bagunçado, não foi algo assim, você segue seu coração e vai para onde, sei lá, você sentir que tem que ir. Não, era Deus pegando eles assim e organizando e fazendo tudo certinho, tal pessoa vai para lá, tal pessoa vai para cá, e aí você tem esse grupo que vai atender as pessoas, e você percebe que Deus tem muito cuidado com essa questão da organização. Então, se a gente for pegar como exemplo esse momento, né, da igreja, que foi o seu surgimento, que foi tão abençoado, que se espalhou tanto, que cresceu tanto, a gente também acredita que nesse momento, o sinal que a gente tem uma missão especial para fazer aqui, Deus também vai nos guiar e vai tentar nos organizar para que essa mensagem seja proclamada. O terceiro ponto que falou foi a questão do dom de profecia. Eu acredito que o dom de profecia realmente Deus se revelando para o seu povo, Deus mostrando a mensagem para o seu povo no momento que ele mais precisa, sabe? Eu comentei de Apocalipse lá no início desse comentário que eu estou fazendo, e o contexto de Apocalipse é esse momento que nós vivemos. Que nem o Matheus falou, às vezes nós estamos no nosso meio aqui, né, e a gente fala o remanescente, talvez você esteja assistindo, que nem o Matheus comentou, você não esteja acostumado com essas palavras, o remanescente, mas tudo isso é uma maneira diferente de dizer que somos nós, sabe? Tipo, é um movimento que começou lá atrás e foi dando sequência e chegou nesse momento que a gente está vivendo hoje. E nesse momento que a gente está vivendo hoje, Deus já revelou inúmeras características e coisas que iriam acontecer. Então, é que a gente está ligado, sabe? Sobre... Você tem dicas, não diria dicas, você tem coisas bem explícitas de Deus, mensagens bem explícitas de Deus para identificar o momento que você está vivendo e o que você teria que fazer ou qual seria o caminho correto de se fazer. Então, foi assim, estudando a lição, estudando a Bíblia, o que eu entendi foi mais ou menos essas características assim. Muito bom. Matheus, meu xará, tocou no ponto da ordem. Tamo junto, Matheus. Ele tocou no ponto da ordem. E acho que uma coisa que a gente não pode ignorar é que Deus é um Deus de ordem. O Espírito de Profecia nos diz que a primeira lei do céu é a ordem. E se a gente for parar para avaliar, para analisar a criação, a gente vê que há uma ordem ali. Deus não saiu criando assim as coisas aleatoriamente. Ele podia ter criado o homem no primeiro dia? Podia, mas o que esse homem iria comer? Ótima pergunta. Deus pensou nisso. Onde que o homem ia ficar flutuando sobre a água? O homem não tem o poder de flutuar sobre a água. O Espírito de Deus pode fazer isso. Porque a Bíblia fala lá em Gênesis, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava por sobre as águas. Mas o homem não consegue fazer isso. Então, precisava haver terra firme para o homem poder parar, para o homem poder ficar de pé, antes que Deus criasse o homem. E Deus levou em conta todas essas coisas. Aí eu pergunto, por que Deus é muito mais sábio do que a gente? Por que a gente não gosta de ser organizado? E aí eu não tô falando assim para os outros, eu falo para mim mesmo, porque eu tenho uma certa assim, dificuldade, né? Não sei se é só comigo, mas a gente chega assim correndo, né? Tipo, hoje estava meio atrasado, a gente chega correndo e puxa a primeira roupa que a gente vê do guarda-roupa, né? E vira aquela bagunça. Isso é nível de pessoa. Então, o guarda-roupa vira uma bagunça, depois você tem que parar para reparar aquele dano. E a mesma coisa vale a nível de instituição também. Então, se a gente não, como uma instituição, não tem ordem,
vai virar bagunça. Uma hora vai virar bagunça. E depois a gente vai perder mais tempo do que se tivesse organizado primeiro e vai ter que perder tempo para organizar a bagunça que foi formada. Eu acho interessante a gente ver na história como foi o processo para a gente chegar às crenças doutrinárias que nós temos hoje. Não sei quantos já tiveram essa curiosidade de ver na história. Eles paravam, estudavam a Bíblia e pediram o Espírito Santo. E aí Deus ia conduzindo, Deus ia abrindo o entendimento. Aí quando chegava a um ponto que não dava mais eles não conseguiam mais seguir adiante, Deus enviava uma visão para Ellen White e a situação era explicada. E quando eles conseguiam chegar a uma conclusão pelo estudo da Bíblia e a oração, então depois Deus enviava uma visão confirmando aquela decisão que eles tinham chegado. Então eu acho interessante notar que desde o princípio sempre foi um movimento organizado. E aqui eu vou recomendar outra coisa, gente. Eu sou parecendo o velho, né? O velho dos livros, mas Não, é coisa boa, gente. Eu garanto. Esse aqui eu tô lendo, é fantástico, minha história. É do pastor Tiago White. E ele fala sobre o começo do movimento adventista. O título é grande, né? Minha história é só o começo. O título completo é assim: Minha história no contexto do grande movimento adventista, conforme ilustrados pelos 3 anjos de Apocalipse 14. A gente até se perde, então eu só me refiro com a minha história. Mas esse livro é muito bom mesmo, e trata assim sobre o começo e conta como era a igreja antes de ser organizada, conta sobre a campal de Exeter, se não me engano foi essa campal, que tinha bagunça lá, tinha um grupo fanático e eles achavam que eles iriam então louvar a Deus através dos gritos e bater palma, e aqui no livro conta que simplesmente tirava a atenção de todo mundo. Ninguém conseguia prestar atenção ali. Ou seja, a ordem é fundamental. Ninguém consegue trabalhar bem em um ambiente organizado. Como que uma instituição vai funcionar se não é organizada? Então, assim, a organização da nossa igreja eu acho uma coisa fantástica e sempre foi direcionado por Deus. Sempre, sempre, sempre. Deus sempre insistiu no ponto da ordem. Se você for olhar também o acampamento dos israelitas, tinha ordem. Então, tal tribo é para ficar aqui, tal tribo aqui, tal tribo aqui. Era tudo organizado. Sempre foi organizado. O movimento de Deus sempre foi organizado. E isso eu acho que como o Matheus falou, com certeza, é uma outra característica, assim, praticamente fundamental para a gente conseguir identificar um movimento cristão verdadeiro ou não. Saber se ele é organizado, porque Deus não atua no meio da bagunça. Então, se é bagunçado, já é tipo assim, o sinal não é nem amarelo, já é, acho que vermelho. Eu ia falar laranja, mas eu acho que é vermelho. Quase roxo, gostei, Elisa, quase roxo. Que legal, muito bom. Eu acho que, assim, dentro do que você falou, não é que Deus é organizado porque ele é um Deus caprichoso, né? Eu acho que vale a pena a gente falar dentro disso também. Então, como você colocou, Mati, eu acho que é perfeito. E também me faz pensar em mais uma coisa, assim, Deus se revela no grande conflito, mostrando como ele é nesses pequenos detalhes. Eu acho isso incrível. Então, até dentro disso... Lembrei de mais um comentário. Pode falar, assim que eu gosto. Lembrei de mais um comentário. As profecias. Você quer ver coisa mais organizada do que as profecias? Cara, pega a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Ali mostra exatamente o momento da história em que cada coisa ia acontecer. As profecias sempre são organizadas. E na nossa história, teve um pregador, eu estou tentando lembrar qual pregador foi, mas ele calculando as profecias, ele conseguiu chegar à conclusão do dia em que iria cair o Império Otomano. Por algum motivo que eu não sei dizer, fugiu agora o nome do pregador. Obrigado, meu amigo aqui me lembrou, Josias Licht. Então, Josias Licht, ele pegou as profecias, ele foi calculando, e ele previu o dia exato em que iria cair o Império Otomano. E aí, todo mundo falou bem assim, endoidou de vez, né? Só que no dia, se não me engano, dia 11 de agosto de 1840 e pouco, não lembro qual ano foi. Mas, nesse exato dia, o Império Otomano, então, publicou a carta, esqueci o nome da carta, onde eles, digamos assim, abriam mão do Império, abriam mão da terra, e hoje a gente tem, se não me engano, que é a Turquia, se não me engano, é na área da Turquia. Mas você pode ver que é algo mais preciso do que isso, você conseguir calcular o dia com base em informações dadas ao quê? 1000 e tantos anos atrás, quase 2000 anos atrás, mas é algo tão organizado, tão preciso, que você consegue calcular o dia exato, e ele acertou, o dia exato, com base na profecia. Acho que esse é um dos maiores exemplos que a gente pode dar de organização.
Nossa, eu achei incrível como você colocou. E assim, eu tô adorando. E quem tá em casa, você tá gostando? Se você tá em casa, tá gostando, aproveita, dá o like. Fala assim, gente, olha o tanto de coisa que a gente tá vendo. Eu achei fantástico. E aí, você vai fazer também, sabe o que é o seguinte? Compartilhar pro seu amigo. Porque coisa melhor que essa, não há e você precisa compartilhar. É sobre. Não querendo ser metida, mas tá maravilhoso o nosso bate-papo. E também, se você tiver oportunidade aí na sua casa, depois dá uma olhada realmente nesse DYC Talks. Eu sou a prova viva de que estava muito bom. Vai lá no DYC Brasil e acessa lá, que foi bem bacana esse bate-papo. E eu acho que, como o Matheus colocou no começo, né? Se a gente não sabe a nossa história, a gente. Ou teve um filósofo também, não sei, alguém falou isso sabe, me impacta bastante. Se a gente não conhece a nossa história, a gente é fadado a cometer o mesmo erro. A gente é fadado a realmente a rejeitar e causar outras coisas, sabe? Eu acho que quando a gente entende, principalmente para mim, que eu conheço o movimento adventista, para mim, é como se acendesse uma chama de falar, cara, eu faço parte disso. E mais do que isso, eu tenho uma mensagem, um legado muito grande para entregar. Eu recebi um legado. E a gente tem um legado para passar para as próximas gerações. E que legado é esse? Ah, mas você é jovem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por isso mesmo, nós somos jovens e temos que nos preparar, porque isso está voltando, a gente tem que falar para as pessoas, e a gente não pode esquecer do legado que a gente também tem. Então, eu acho que tem tudo a ver até com o tema da lição, né? Identidade adventista, para a gente pensar um pouquinho. Tá, beleza, então vamos continuar agora. Pergunta para vocês: quais são as características que a gente vê na igreja primitiva que a gente deve encontrar na igreja remanescente? E qual que é a importância de saber disso? E um parênteses aqui para quem está em casa também, que eu achei maravilhoso. Remanescente, eu concordo que tem a parte do resto, mas eu acho que quando a gente pensa no remanescente, a questão de quem permanece, eu acho que é perfeito. Porque são aqueles que permaneceram na verdade, aqueles que não se contaminaram com o erro e aqueles que não apostataram. Eu acho que quando a gente pensa em remanescente no sentido de aqueles que permaneceram, eu acho incrível. É isso. Tem a ver com a pergunta? Não necessariamente, mas eu falei. Pronto, falei. Obrigada. Ô, Elisa, eu queria ler uma parte de terça-feira, que é rapidinho, que ele fala assim, ó, também vemos que essa igreja era movida pela missão de levar o evangelho a todo mundo. As primeiras igrejas tomavam certas decisões juntas, e o livro de Atos e as cartas do Novo Testamento registravam muitos exemplos de igrejas locais compartilhando recursos e líderes. Por meio do poder do Espírito Santo, as igrejas trabalhavam juntas para maximizar sua habilidade missionária. Se o remanescente, a igreja de Deus no tempo do fim, deve ser semelhante à igreja original, a igreja do tempo dos apóstolos, devemos esperar que o povo remanescente de Deus guarde todos os mandamentos, tenha o dom de profecia e seja organizado para a missão. É muito legal, né? Porque eu estive lendo o livro de Atos, né? Para fazer o Quem Sabe Prova, né? No clube de gravadores. E é engraçado porque, assim, depois que Jesus morre, né? A gente sabe, né? Muitos não... Pedro, os apóstolos, não entendiam, assim... Nossa, e aí? O que aconteceu? Era só isso que Cristo tinha feito, né? Nossa, mas morreu e pronto, né? Aí Pedro foi pescar, os outros foram fazer as outras coisas que eles faziam, né? Só que aí tem um encontro com ele em Maús, e depois vem o dia de Pentecostes, né? E você vê que ocorre uma transformação ali com eles, né? Meio que ocorreu ali, depois que Cristo morre, eu vou colocar entre aspas, assim, meio que um grande desapontamento entre eles ali, não ocorreu? Não sei se vocês concordam. Porque eles ficaram desapontados ali, porque, nossa, era só isso que Cristo tinha feito, né? Mas aí eles não ficaram parados, né? O que aconteceu? Pedro juntou mais os outros 12 apóstolos, depois elegeu Matias, né? Porque Judas tinha se matado, e eles se organizaram, né? Falavam que eles tinham mais 120 pessoas ali, e eles foram orar, foram pedir a Deus orientação, né? E depois do dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo é derramado, aí as bênçãos são feitas, né? Mas a igreja naquele tempo era muito organizada, né? O espírito de profecia também tinha ali naquele momento, porque a gente olha assim, né? E a gente pode falar assim, nossa, mas o espírito de profecia, em um tempo, ele foi esquecido. Não é que ele foi esquecido, né? Na verdade, ocorreu um tempo onde que se cessou ali, né? Igual com o povo de Israel. Mas a gente vê ali, no livro de Atos, onde que muitos profetas se levantaram ali. O profeta Ágapo, né? As filhas de Felipe também. A gente vê muitas coisas, né?
E a igreja é organizada, né? Então, levantaram diáconos, eles partiam pão, eram divididos iguais com eles ali, né? E a gente aprende uma lição, né? Que é muito parecida com a igreja adventista naquele tempo, né? Porque eu queria ler dois, é um pouquinho longo, mas é muito legal para a gente saber um pouco da nossa história e saber como foi organizado. Não foi uma coisa de qualquer jeito, não foi uma decisão tomada do dia para a noite, né? É bom a gente saber porque pode ser que alguém que está assistindo a gente nesse momento não conheça a igreja adventista também, ou não sabe do que a gente crê. Se você não sabe das nossas crenças também, eu queria compartilhar com vocês um livro, eu não estou com eles aqui na mão, mas o Nisto Cremos, que são as 28 crenças fundamentais da nossa igreja, né? É muito legal também. Até a gente que está na igreja, é muito bom ler. Né? Eu estive lendo esse livro para fazer a prova de liderança, provadores, né? E tem muitas coisas que é muito importante a gente ler nesse livro, né? Coisas que até a gente acaba esquecendo, né? Mas eu queria ler um versículo aqui, um trechozinho, uma citação de Ellen White, que ela falou o seguinte, ela falou assim, ó, reunimos sentindo angústias de alma, a fim de orar para que fôssemos um na fé e na doutrina. Eles tinham o sentimento de eles ser a unidade na igreja, assim como Paulo falava para os Efésios, né? Pois sabíamos que Cristo não está dividido. Cada vez que tomávamos um ponto para assunto de nossa pesquisa, abriam-se as escrituras com sentimento de temor. Jejuávamos frequentemente, a fim de pôr-nos em melhor disposição para compreender a verdade. Se depois de fervorosa oração não compreendíamos algum ponto, o discutíamos e cada qual exprimia livremente sua opinião. De modo então, nos curvávamos em oração, e ardentes súplicas ascendiam ao céu, para que Deus nos ajudasse a ver de uma mesma maneira, para que fôssemos como Cristo e o Pai são um. Muitas lágrimas eram derramadas. Ela continua falando assim, assim passávamos muitas horas. Algumas vezes passávamos a noite toda em solene busca das Escrituras, para compreender a verdade para o nosso tempo. Em algumas ocasiões, o Espírito de Deus descia sobre mim, e porções difíceis eram esclarecidas pelo modo indicado por Deus, e havia então perfeita harmonia. Éramos todos de um mesmo pensamento e espírito. Vocês veem que eles estavam alinhados ali, e eles estavam querendo buscar as verdades, né? E não foi algo tomado de qualquer jeito, eles estavam buscando o Espírito Santo, né? E você vê que foi a mesma coisa parecida com a igreja primitiva, a igreja pura, naquela época, onde que eles viviam em bastante relação com Deus, em comunhão ali, o Espírito Santo era derramado ali, né? Até viagens missionárias eram feitas, né, depois que Paulo e Barnabé, né? E tinha uma organização, né? As igrejas ali, né? Então é muito importante saber disso, porque para a gente ver no que a gente crê, na verdade, para a gente poder saber de que crenças nós cremos de fato, né? E para nós sabermos se isso provém da palavra de Deus, né? Porque nós sabemos que por conta dos frutos nós vamos conhecer, né? E creio que esses frutos nos mostram que eram pessoas que estavam totalmente querendo buscar a verdade, né? Em estudo, em comunhão, né? E depois de um tempo eles, em diversas descobertas e em estudo da palavra, eles puderam ter uma compreensão sólida no que eles acreditavam ali. Bom, eu acho que essa parte é muito interessante, porque a gente vê que a base deles, em todos os momentos, foi a palavra de Deus, nessa ideia que você leu. Então, a gente vê que, como organização, a nossa igreja não saiu da cabeça de alguém, entendeu? Ela saiu da palavra de Deus. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. E um outro ponto, eram jovens que estavam estudando. O que mostra que os jovens, sim, têm capacidade suficiente para fazerem esse momento de estudar a palavra. Aí entra uma questão muito delicada. Eles querem ou não? A gente quer como geração ou não quer? Porque eu conheço que existe um grupo de jovens que quer. E será que a gente está disposto a deixar o que a gente acha o confortável e o gostoso para fazer isso? A gente realmente quer ver Cristo voltar? Porque se a gente realmente quer ver Cristo voltar, e a gente realmente quer receber a chuva serôdia, a gente tem que se preparar para ela. Se a gente não se preparar, a gente não vai receber. Eu acho que há necessidade, sim, da gente hoje se preocupar com isso. Há necessidade da gente hoje estudar.
E quando a gente olha a história, a gente não tem uma desculpa por ser jovem, não. Deus fala na sua palavra, jovens, não se envergonhem por ser jovens, vocês vão vencer o maligno por meio de mim. Então, Elisa, o que isso tem a ver? Do meu ponto de vista, aplicando para hoje, tem tudo a ver. Não na pergunta que eu mesma fiz, eu concordo. Mas eu acho que é algo para a gente parar e refletir. A gente tem, sim, a oportunidade e, mais do que nunca, materiais para a gente entender os planos de Deus para a nossa vida. Como geração, a gente canta muito sobre quero ver Cristo voltar, mas e o quanto do que a gente canta a gente faz? Na música é uma coisa maravilhosa, e na prática? Então, eu acho que há necessidade da gente, sim, ter o reavivamento dentro da igreja. E para que haja esse reavivamento, tem que ter a reforma. E os dois são inseparáveis. E, assim, eu posso ser a chatona do rolê e tá tudo bem, não tem problema de ser. Mas o que eu quero dizer é, hoje em dia, a gente tem que se posicionar. A gente vai ser como os jovens lá atrás, que começaram um movimento que surgiu no coração de Deus, que fizeram a vontade dele. Ou a gente vai ser um tipo de jovem que vai se conformar com esse século. Nós não fomos chamados para isso. Tem algumas coisas que eu gosto. Entregou uma bucha, mas das boas, viu? Tem algumas coisas que eu quero sim, destacar nessa sua fala. Primeiro que, realmente, o movimento adventista foi um movimento que começou com jovens. Então, eu citei o pastor Lockbottom, ele tinha 12 anos quando ocorreu o grande desapontamento. Ellen White, ela tinha 17 anos quando ela recebeu o chamado dela. Ellen White era mais nova do que eu. Eu tenho 19 hoje. E olha o trabalho que esses jovens fizeram. O trabalho deles nos alcança hoje. E tem resistido aí há mais de 100 anos. E nós, como jovens, eu gostei desse ponto que você pegou. Nós, como jovens, Deus já usou jovens no passado. E Ele quer continuar usando jovens. E na palavra dele, Ele fala, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Na nossa força, não, de jeito nenhum. Na nossa força, a gente está perdido. Mas na força dele, o que é impossível para ele? Não há nada que seja para jovem, seja para gente mais experiente. Gente, aliás, nós como jovens temos uma vantagem. Se a gente realmente quiser se entregar 100%, a gente tem uma vantagem. Uma pessoa de idade, por exemplo, minha avózinha. Tem uma avó que está com 80 e poucos anos. Extremamente missionária. Toda vez que meu pai fala, vamos fazer visita missionária, vamos, minha avó é uma das primeiras a se aprontar lá de casa e entrar no carro para ir fazer a visita missionária. Mas ela tem uma limitação. Ela tem a limitação da idade. Minha avó, ela precisa andar com uma bengalinha. E isso, querendo ou não, é uma limitação. Agora, e eu? E você? A gente está inteiro. Quanto serviço a gente não pode fazer para Deus se a gente se entregar de verdade? Se a gente quiser se dedicar de verdade, a gente falar bem assim, não, eu realmente quero fazer isso. É algo que não é assim um ponto fora da linha que você trouxe. É algo real. É uma preocupação que a gente deve ter. Eu estou disposto a dar o sangue, como muitos jovens fizeram no passado, literalmente dar o sangue. Então, na tirinha da lição, apresenta Tiago White caminhando 13 quilômetros, né? Acho que é 13 quilômetros, deixa eu confirmar aqui, só para não falar bobeira. Acho que são 13 quilômetros com uma caixa de livros para apostar os livros. É isso aí. 13 quilômetros. Então, Tiago White carregando 13 quilômetros no frio para ir postar uma caixa de livros. E a gente? O que a gente faz de Impacto e Esperança? Eu falo por mim. Eu não estava na minha casa, estava na casa da outra pessoa, pensei, acho que não vou para a igreja hoje não. Aí Deus me puxou minha orelha e falou, toma vergonha na cara e vai para a igreja, rapaz. Aí eu fui para a igreja e foi uma bênção. Graças a Deus foi uma bênção. Mas o que nós, como jovens, temos feito? Será que nós temos realmente essa preocupação? Não, eu quero ver Cristo voltar, como você falou. Cantar é fácil. Cantar é só abrir a boca e cantar, perfeito. No meio da multidão, se você desafinar, ninguém vai nem notar, gente. Mas e a ação? Perfeito. A ação. Você falou do reavivamento e reforma. Um reavivamento sem reforma é um reavivamento falso. E uma reforma sem reavivamento é fanatismo. O que vai me levar a querer ser reformado? O primeiro amor, o amor por Cristo, que vem com reavivamento. Agora, se eu amo a Cristo e não faço nada, não tenho nada para mudar, diferente, né? No mínimo diferente.
Então, um reavivamento sem reforma é um reavivamento falso. E uma reforma sem reavivamento é fanatismo. E isso acho que é um resumo daquilo que a gente, acho que de tudo que a gente pode falar sobre reavivamento e reforma, acho que isso é um bom resumo, sabe? Um reavivamento sem reforma é falso. E uma reforma sem reavivamento é fanatismo. Não vai dar certo. Não vai durar. E aí, nesse livro aqui que eu indiquei, em História, o pastor Tiago White fala algumas vezes de pessoas que tinham uma alta profissão de piedade, nossa, extremamente cristãs, mas elas não davam fruto. Por quê? Porque só vai dar fruto quem está conectado à videira. Se você não estiver conectado à videira, você não vai dar fruto. Aliás, vai dar fruto, mas não vai ser a vide, não vai ser a uva. Vai ser qualquer outro fruto que você quiser, que você puder imaginar. Mas não vai ser o bom fruto do Espírito. E ali fala um bocado disso, sabe? E agora, voltando para o ponto que o Cristian tinha apresentado, da igreja primitiva, a igreja apostólica. É interessante a gente ver como que eram tomadas as decisões doutrinárias já na igreja apostólica. Então, a gente tem aqui, no final de Atos, capítulo 14, e começo de Atos, capítulo 15, a gente tem, então, uma discussão teológica acerca da circuncisão. E se os gentios deveriam se circuncidar ou não. E o que foi feito quando houve uma dúvida? Paulo bateu no peito e falou, eu dou conta de resolver essa questão aqui, vai ser feito assim, assim, assado. Foi isso que ele fez? Ou então Pedro levantou e falou, não tem nada disso, que vai fazer de tal outro jeito. Eu tenho revelação especial do Espírito Santo, é assim que é para fazer. Foi assim que foi feito? Não. Juntou a comunidade, em ordem e decência, todos se colocaram a orar, e o Espírito Santo agiu ali. E assim mesmo é feito hoje. E qual que é a importância disso? É importante todo mundo estar na mesma página, todo mundo trabalhar junto. Se a gente não trabalha junto, o serviço não vai para lugar algum. E foi por isso que a Torre de Babel virou o que virou. Por quê? Porque eles não conseguiam nem se comunicar um com o outro. Como é que você vai trabalhar se você não consegue nem entender o que o outro está dizendo? Ninguém consegue trabalhar na ordem, na desordem, perdão. Já falei e repito, ninguém consegue trabalhar na desordem. É um trabalho, a princípio pode até funcionar, mas vai falir, vai quebrar. Não vai dar certo. De jeito nenhum. E é importante, essa é uma característica, então, que a gente vê na igreja primitiva e que a gente deve encontrar na igreja remanescente. Essa ordem. Porque Deus não age em desordem. Deus não age em desordem. E qual é a importância de saber disso? Por que é importante a gente saber que a ordem foi assim, um ponto decisivo, diríamos assim, na igreja primitiva, e é algo que a gente deve encontrar na igreja remanescente? Acho que essa pergunta eu já respondi. Se a igreja que diz ser remanescente não é organizada, já começou errado. Já começou errado, porque Deus nunca agiu em desordem. Então, se a igreja se diz remanescente e é desorganizada, sinal vermelho, amigo. Pula fora. Pula fora que é bucha. É confusão, na certa. Eu ia comentar aqui, eu acho bem interessante fazer o que aqui fala do comparativo, né? Fala assim, que características da igreja primitiva que são importantes ou que deveríamos encontrar na igreja hoje. São dois momentos que têm algumas semelhanças, né? Lá, eles precisavam de digamos assim, um empurrão para iniciar o trabalho deles, né? Para começar a fazer as coisas. Então, Deus dá esse poder, autoridade para eles, e aí envia eles, e aí começa a construir a igreja, né? A igreja começa a se solidificar ali, se organizar e tudo mais, com Deus guiando. E agora a gente se encontra no momento em que esse trabalho precisa ser encerrado, precisa ser finalizado. Então, Deus ele dá mais uma força para a gente, né? Agora, no caso, nesse momento, digamos, final, assim, para a gente ir, e aí com toda a fundação, a organização que ele construiu, a gente terminar de fazer essa obra que começou lá atrás da igreja primitiva. Então, eu acredito que, tipo, as maneiras como Deus fez são muito semelhantes, sabe? Tipo, são muito parecidas. Então, você olhar para trás e pensar assim, o Deus que agiu naquela situação, o Deus que falou com aquelas pessoas é o mesmo Deus que está falando para a gente hoje, sabe? Não é nada mais justo ou lógico do que você esperar que seja parecido, ou que esse Deus ele vai te capacitar tanto quanto capacitou os discípulos e apóstolos daquela época. Pegar uma coisa que o Matheus falou, tanto na primeira questão quanto nessa questão,
Você está conectado com Cristo, a igreja está conectada com Cristo, é um ponto muito importante. Que nem o Matheus até comentou aqui, você pode dar fruto, com certeza as suas ações vão dar fruto, vão ter alguma consequência, mas não vão ser o fruto do Espírito Santo, entende? Então a igreja estar conectada com Cristo foi um requisito lá atrás para eles começarem a transmitir a mensagem, a pregar, como é um requisito hoje em dia para a gente pregar essa mensagem que nós temos hoje em dia, sabe? Se não tem essa conexão, se nós não estamos conectados a Cristo, nada disso faz sentido. Conectados a Cristo pode ficar um pouco amplo, um pouco até abstrato, né? Parece algo místico, assim. Você precisa ter uma conexão, mas não, você que está em casa assistindo, entenda, não é disso que eu estou falando. Conexão com Cristo, eu estou falando de você ler a Bíblia, você entender quem é Deus, o Deus que se revelou para nós, sabe? O que ele fez, o que ele faz e o que ele está pensando em fazer. Tá tudo escrito na Bíblia. Você vai ver lá que tem uma ordem lá desde o princípio, quando Deus criou o ser humano, até hoje vem seguindo uma ordem certinha. Você consegue se encontrar hoje e saber o que ele está fazendo. E esse mesmo Deus que comunicou essas mensagens pra gente, ele falou que algo vai acontecer no futuro. Que esse mundo tem um limite, que vai chegar no fim, que ele vai voltar e que uma série de eventos vão acontecer. Então você sabe quem é esse Deus, você sabe o que ele propõe, porque Jesus Cristo vem e morre na cruz para te salvar, para me salvar, e te chama para seguir uma vida que é semelhante à vida que ele viveu aqui nessa terra, sabe? Então Deus deixou muito claro o que ele está propondo para você. A proposta de Deus não é abstrata ou digamos assim, genérica, né? Algo que você pode imaginar ou tem espaço para imaginar assim o que ele está querendo dizer ou não. Não, Deus está sendo bem claro. Então, a partir do momento que você aceita isso, aceita essas condições, essa proposta de Deus, e aí, que nem o Matheus falou, aí você está disposto a caminhar, a trilhar esse caminho, aí você vai poder dizer que você está conectado com Cristo, vai começar a dar esses frutos que, como eu disse, foram fundamentais na igreja primitiva e são fundamentais hoje. É mais ou menos isso. Acho que outro aspecto importante da gente falar sobre ordem, organização. Organização produz unidade. Por quê? Se eu tenho um modo de agir, um modo de pensar organizado, todas as pessoas que estiverem nesse grupo, elas vão pensar daquele jeito. E isso é fantástico. E aqui em João capítulo 17, vou começar aqui a ler no verso 20. Então a oração de Jesus, né? E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, para que também sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles, como me tens amado a mim. Então eu li aqui dos versos 18 que eu falei? Não. 20, né? Então eu li dos versos 20 aos versos 23. É impossível nós sermos um se a gente não for organizado. Cada um vai querer puxar a sardinha para o seu lado. E há um outro ponto da história da igreja primitiva, aqui então são palavras do próprio Cristo, né? E há um outro ponto da história da igreja primitiva que destaca isso de uma forma especial, que é o momento do Pentecostes. O momento do Pentecostes, o que aconteceu antes do momento do Pentecostes? Alguém arrisca que dizer? Vai. Qual de vocês vai falar para mim o que aconteceu antes do Pentecostes? Depois Cristo estava com ele, ficou 40 dias com eles, né? E depois ele subiu ao céu. Né? Era isso mais ou menos? E depois disso, o que aconteceu? Sim, não está errado. Mas depois disso, o que aconteceu? Eles ficaram unidos em oração. Depois disso, unidos, eles se reuniram, né? Pedro chamou. Sim, e depois ele fez um discurso, se eu não me engano, ali. Se eu não me engano. Então, eles ficaram unidos em oração. Exatamente isso. Eles ficaram unidos em oração. E qual que é a importância disso pra gente? Quando eles ficaram ali em oração, eles confessaram as suas faltas uns aos outros, é o que a Bíblia traz. O Espírito Santo pôde se manifestar de maneira poderosa. De um jeito tão poderoso que um sermão foi suficiente para converter 3.000. Que incrível!
3.000. E a gente, hoje, é forçado a comemorar 3 batismos. Tá errado? Não. A gente tem que comemorar sim. Mas de 3 para 3.000 é uma diferença meio grande, né, gente? Nem fala. Meio grande. É só 1.000 vezes mais. É só 1.000 vezes mais. Mas por que a gente não tem esse poder? Porque a gente não se une. E se a gente não for organizado, a gente não vai se unir mesmo. Se cada um tentar puxar a sardinha, né? Na minha terra a gente costuma falar assim, puxar a sardinha, né? Puxando a sardinha para o seu próprio lado. Se cada um tentar puxar a sardinha para o seu próprio lado, a gente não vai se unir. E se a gente não se unir, desculpa, mas como é que o Espírito Santo vai agir? Como é que Jesus vai se manifestar? Você aqui falou, o mundo vai saber que Cristo foi enviado por Deus quando nós formos um, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, a menos que a gente leve a sério a questão de unidade, e a gente só vai ter unidade com organização, fala com o meu pai, a gente está brincando de ser cristão. O nosso cristianismo não vai virar em nada. E aí a gente vai passar mais 100 anos do grande desapontamento, né? E mais 100, mais 200 e 300, e a novela nunca vai terminar. A menos que a gente leve o nosso cristianismo a sério, que a gente deixe de brincar de ser cristão, a gente está perdendo o nosso tempo aqui. E tudo isso é intimamente ligado com unidade. E unidade sem ordem, eu desconheço. Eu penso sinceramente que não existe. Perfeito, eu acho que dentro disso teve até uma postagem que eu vi que o pastor Michelson tinha feito no Insta, que era assim, Deus, ele está para unir e Satanás para ter essa separação. Então, a partir do momento que você vê que há separação dentro da igreja, nessas questões, ou de puxar um ministério, o ministério está competindo com o outro e vice-versa, não é o que Deus quer para a nossa vida. Eu achei que foi perfeito. E essa, enfim, faço as suas palavras as minhas, Mati, essa questão de hoje a gente tem que se posicionar e se colocar nesse sentido de realmente ser coerente. Eu acho que ser coerente é a melhor palavra que define todas essas questões. Se a gente realmente é cristão, adventista, acho que a coerência é o que está gritando, assim, para a gente começar a ser um pouco. Enfim, desculpa pelos tapas. Bom, vamos passar para um momento especial. Todos são, tá? Mas esse tem meu coração, licença. Momento Fala aí! Bom, você que está na sua casa, esse é o momento para você também participar com a gente. É o momento Fala aí, então a gente vai falar daqui e você vai falar daqui. Ai, que lindo. Então, uma palavra que para você resume a lição dessa semana e você coloca aqui nos comentários que a gente gosta de saber, a gente é curioso. E além disso, falar o porquê da sua escolha. A gente vai fazer isso agora. Bom, eu acredito que a minha palavra ela seja chamado. Porque, pensando na lição dessa semana e com tudo que a gente falou, a gente tem um chamado, como movimento adventista, como jovens. Um chamado que começou lá atrás, no coração de Deus, e que se tornou, como é que pode dizer, mais real em 1863, mas que começou em 1844 e pouco antes, que a nossa história como movimento. A gente não começou, como eu falei antes para vocês, a gente não começou porque Deus não tinha nada para fazer. Na verdade, ele tinha um ministério muito especial para fazer. Ele começou a interceder por nós no santuário celestial. E aqui na Terra também ele nos deu uma grande missão para cumprir. Então, a gente vai aceitar esse chamado? Ou a gente vai simplesmente falar assim, já deu, né? Coisa antiga, né? A gente não precisa levar em consideração. E aí, a nação que faz isso está, pode-se dizer assim, né, terminantemente propensa a cometer o mesmo erro do passado, de negligenciar, assim como a gente julga tantos o pessoal de Israel na época da história bíblica. Um monte de gente fala mal da história de Israel, mas a gente tem repetido a história hoje aqui dentro. E será que a gente precisa mesmo fazer isso? Repetir a história da outra nação? A gente não precisa. Então, a gente vai aceitar o chamado que Deus nos deu? E fico feliz por falar, eu conheço um ministério de jovens que não abaixa a cabeça para isso. Então, não dá para falar que é os jovens que são responsáveis ou tantas outras coisas, porque não é assim. Cada um faz a sua escolha.
E teve um sermão que eu vi, tava no canal do Fala Sério Pastor, lá do Elias Adomini. Era um gringo, mas eu não lembro qual que era o sermão. Ele fala, Jesus, ele não tem um Jesus dos novos e Jesus dos velhos, o chamado é para todos. Então, eu acho que esse chamado eu falo para os jovens, para a gente hoje, pensando na nossa história que começou lá atrás, como jovens que estavam estudando a palavra de Deus. Mas o nosso chamado é para todos hoje. E o chamado para que a gente realmente possa fazer a diferença, não por nós mesmos, mas com a experiência que a gente tem com Deus, que a gente possa fazer isso ser uma realidade. Então, o chamado, para mim, ele é algo que tem, assim, vibrado muito no meu coração. A gente vai ser um jovem conformado, que pode ser, mas aí o Cristo que você serve pode ser um pouco não, bem diferente do meu. Mas você pode ser aquele cristão inconformado com a realidade que vive, porque você não é daqui, ou não deveria ser. Então, para mim é chamado. Às vezes, quando eu termino no Candice, quando eu passo para fazer mediador, né? Eu faço assim, pode ser uma palavra dupla, né? Então, eu coloquei cheios do Espírito, né? A condição da igreja naquela época era uma condição onde eles estavam em união. Era algo tão organizado que as pessoas, nem pelos próprios erros que as pessoas faziam, que eram pessoas imperfeitas que cometem, eles viam uma instituição séria organizada. A igreja é a menina dos olhos de Deus, né? Então, você citou também um ponto importante, Matheus, porque o ponto que você falou no Thiago White, ele carregou por 3 quilômetros aquelas caixas de livros, ainda sendo jovem. Toda aquela verba daqueles livros e publicações, no momento, ele tirava todo do bolso dele ali, né? Então, cara, para ele chegar naquele ponto, ele estava totalmente ali cheio do Espírito Santo, né? Então, tinha vezes que ele não passava certa dificuldade, necessidade, porque Deus cuidava dele, né? Mas ele tinha o necessário na casa dele, né? Mas tudo aquilo lá era ele tirava do próprio bolso dele, da própria verba dele. E a gente fica pensando, né? Quando a pessoa chega, né? Para usar o próprio recurso dela, né? É só Deus mesmo, né? Então, é muito legal a gente analisar o início do movimento adventista e é legal a gente voltar a prestar atenção em alguns detalhes que foram feitos naquela época. Jovens se levantaram ali e pessoas estudaram, não foi de qualquer jeito, pessoas se reuniram em noites cansáveis com a função do Espírito Santo, né? Fica acho que uma pergunta para a gente pensar, né? Como hoje a gente está lidando com a situação, como hoje a gente leva isso na nossa vida, né? Então, a principal resposta para isso é que nós possamos deixar Deus guiar, né, nessa situação, né? Nesse movimento, né? Porque Deus tem abençoado de tantas formas, né? Eu vejo a primeira organização, né? Uma das coisas que mais fascinou na igreja foi a questão da organização, né? Os ministérios, como são organizados, né? O próprio Ministério dos Gravadores, né? Existem falhas, infelizmente a igreja é falha, né? A igreja não, nós somos falhos, né? Quem faz a igreja somos nós, né? Mas somos falhos, né? Mas não deixa, a igreja nunca vai deixar de ser a menina dos olhos de Deus, né? A gente vê com harmonia as coisas, né? E o nosso maior desejo é que esse desejo, esse almejo de nós vermos Cristo um dia, nós possamos desejar estar com Ele naquele grande dia, né? Mas o principal ponto é a gente pensar a condição da igreja naquela época era impressionante, sabe? E como hoje está a condição da igreja, né? Como está a condição da igreja? Eu acho que vai ficar uma pergunta para a gente aí, mas para a gente analisar um pouco, né? Mas a lição ela falou muito, muito, né? Eu gostei muito desse tema da lição e desse trimestre que está falando sobre identidade, né? Você que está assistindo a gente aí, vê os outros rodas de conversa, porque tá muito bom, né? Mas eu vejo essa questão de cheios do Espírito Santo, né? Eles estavam ali cheios do Espírito Santo, que, vou ilustrar, é como se fosse um copo d'água ali, né? Tava transbordando tanto o Espírito Santo, tava tão cheio o Espírito Santo ali, que já estava transbordando e as pessoas estavam vendo, né? E é muito legal, só para finalizar, como chegou o Adventismo aqui no Brasil, por meio de uma literatura, né?
e isso foi disseminando, né? E você vê como a igreja estava naquele momento, né? Mas é impressionante como Deus atua, e ele atuou naquela época com aquelas pessoas. Acho que a minha palavra fica união. A gente falou um bocado sobre ordem aqui hoje. E a ordem, a organização, ela vai produzir união. E a união é necessária para que a gente possa ser batizado pelo Espírito Santo. Tem uma citação do Espírito de Profecia em que Ellen White diz que a obra final ela vai ser feita com 10 vezes mais poder. A obra que foi realizada, a obra que já foi realizada. Então você imagine 10 vezes mais poder. Se com o poder que eles tinham, um sermão converteu 3.000 pessoas, imagine um batismo, então, batismo coletivo de 30.000. Mas para a gente chegar lá, a gente passa por tudo isso que a gente falou aqui hoje, sabe? Mas acho que o mais legal de tudo é a certeza de que a gente não está sozinho nessa. É a certeza de que nós temos um Deus que não só fez, como ainda faz de tudo, e que o nosso papel é simplesmente confiar nele. Vou indicar mais um livro, posso? Pode, manda aí. Cristo, Nossa Justiça, então, do pastor Bill Leman. Esse livro, como o próprio nome fala, ele fala sobre justificação pela fé. E o pastor Bill Leman, ele foi, então, se não me engano, foi a Associação Geral, uma conferência geral que pediu para ele escrever esse livro, para ele abordar esse tópico, porque viu que estava sendo deixado para trás, sabe? E Cristo, Nossa Justiça, é algo assim fantástico. Eu já vi muito pessoal falando acerca de relacionamento, né? Para casais, então, que a vida é como um triângulo. Então, o homem está aqui, a esposa está aqui e Cristo está aqui no meio. Quanto mais próximos eles estiverem de Cristo, que está aqui em cima, mais próximos eles estarão uns dos outros. Isso vale para casal? Vale. Mas não vale só para casal. Vale para qualquer contexto no mundo cristão. Quanto mais próximos estivermos de Cristo, mais próximos estaremos um do outro. E o livro que eu citei, então, isso aqui, né? Cristo, Nossa Justiça, do pastor Bill Leman, ele traz o seguinte texto, que eu quero ler aqui com vocês. Diz assim: o objetivo de Cristo, Nossa Justiça, e da justificação pela fé, não é simplesmente ser bom o suficiente para entrar no céu. Esse é um conceito errôneo. Não é sobre lutar para ser obediente, é sobre ser como Ele. Deus não quer bater nas nossas costas e dizer, você está fazendo um bom trabalho. Ele quer dizer, você tem me honrado, eu o honrarei. Você tem me glorificado, eu o glorificarei. O mundo não pode ser salvo por nos ver tornando-nos melhor, melhor e melhor. Não importa quão bons nos tornemos, porque o mundo não será salvo por nos tornarmos bons. O mundo será salvo por Deus. Eles precisam vê-lo, precisam amá-lo, precisam adorá-lo. Eles precisam receber sua pessoa, mas eles não o conhecerão até que eles o vejam em nós. Seremos uma revelação de Deus para o mundo a perecer. Uau, realmente. Que texto, né? Que texto. E o que falta? O que falta? Falta a gente se entregar a Deus de verdade. E a gente trabalhar de forma unida, de forma organizada, para, como a mensagem do terceiro anjo, então, lá em Apocalipse 14, né? Ali o apóstolo João viu 3 anjos. E o último deu a última mensagem de advertência ao mundo. E se a gente for olhar no espírito de profecia, é a mensagem de justificação pela fé. Só que, se a gente for olhar na profecia, o anjo representa o mensageiro. Ele não quer dizer um anjo literal. Não quer dizer que Deus enviou um anjo do céu para dar a volta na terra e trazer essa mensagem. Quer dizer que Deus enviou um mensageiro. E quem é esse mensageiro? É o corpo de Cristo na terra organizado. Ou seja, em outras palavras, sou eu e você. Ou deveria ser eu e você. O que falta? Falta a gente se unir a Cristo. Então, nos unindo a Cristo, consequentemente, nos uniremos uns aos outros. E a gente vai receber o Espírito Santo, a gente vai receber todo o poder que a gente precisa para terminar a obra.
e a gente vai sair desse mundo de miséria e a gente vai estar para sempre com Cristo. Que é, ou deveria ser, trago essa deixo você escolher, né? É ou deveria ser nossa maior esperança. Sair desse mundo de miséria e nos encontrarmos com Cristo. O que eu escolhi foi testemunho. E testemunho no sentido de que nossa vida possa testemunhar sobre Cristo, sobre quem Cristo é, o que Cristo fez por nós. Eu digo por nós como humanidade, não só individualmente. E que a união disso, dessas pessoas, desses indivíduos que estão testemunhando de Cristo, que formam a igreja, como o Cris bem comentou, que possa mostrar para o mundo, testemunhar para o mundo quem Cristo é de verdade. Então foi bem testemunho, no sentido de vida mesmo, né? Não no sentido de falar, mas no sentido de que você, os seus amigos, as pessoas que estão próximas de você, se juntaram, e aí, a partir disso, a vida delas está começando a mostrar Cristo para o mundo. Amém, muito bom. Bom, pessoal, então, para a gente finalizar, eu queria compartilhar com vocês um trecho que está na parte de sexta-feira, que diz o seguinte: ao longo dos séculos de perseguição, conflito e trevas, Deus tem amparado sua igreja. Nenhuma dificuldade veio sobre ela para a qual ele não estivesse preparado. Nenhuma força onipotente surgiu para impedir sua obra, que ele não tivesse previsto. Tudo aconteceu como ele predisse. O Senhor não deixou sua igreja desamparada. Por meio de profecias, ele revelou o que deveria ocorrer, e aquilo que seu Espírito inspirou os profetas a predizerem tem se realizado. Todos os seus propósitos serão cumpridos, sua lei está vinculada ao seu trono, e nenhum poder do mal pode destruí-la. A verdade é inspirada e guardada por Deus, e ela triunfará sobre toda oposição. Ai, gente, foi maravilhoso o nosso bate-papo. Tanta coisa que a gente tem para aprender, tantos livros para ler, não é mesmo? Então anota aí todos os livros, depois dá uma olhada. Acessa aí os vídeos do YouTube que a gente colocou também. O vídeo que a gente colocou, que é muito bom. E, Mati, obrigada por você ter aceito o convite. Foi um prazer ter você com a gente, viu? Eu que agradeço. Muito bom. E que a gente possa realmente aceitar esse chamado que o Senhor tem para a nossa vida. E que uma vez que a gente aceita, que a gente possa ser um testemunho vivo do que Cristo fez, faz e com certeza vai fazer na nossa vida. E automaticamente, como o Mateus falou, a gente vai se unindo a Cristo. E unindo-se a Cristo, a gente vai estar prontos para estarmos cheios do Espírito Santo. E o meu sincero desejo é que a gente possa se preparar hoje para isso. Porque amanhã pode não chegar. E que nós tenhamos a força, não nossa, mas Cristo, ele já venceu. É desejo dele que nós jovens tenhamos uma vida repleta de felicidade ao seu lado. Basta a gente ser fiel e confiar nele. E a gente te espera na próxima semana. Tchau, gente.